íntegros. Aqui está o trabalho onde Deus opera a santificação. Conservados, íntegros, puros, sem mistura, sem desvios e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Esse é o trabalho que Deus está fazendo. Nós não podemos endurecer a nossa cerviz. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja inquebrantável. Nós não podemos oferecer resistência ao Espírito Santo. É normal que um cristão nascido de novo, ele procure ter uma vida de rendição. Quando ele tiver que perdoar, ele deve perdoar. Quando ele tiver que exercer o amor de uma maneira muito profunda, ele exerça o amor de maneira profunda. Quando ele tiver que se submeter, ele tem que se submeter. Quando ele tiver que se render, ele deve se render. Nós não podemos nos endurecer, enrijecer, nos tornar pessoas intratáveis. Nós precisamos aprender cada dia a cavar mais fundo. Nós não podemos ficar na superfície. Meu irmão, minha irmã, não se contente com a medida de vida espiritual que você tem vivido até agora. Senhores, é esse o ponto. Eu vou repetir esses últimos minutos, porque eu gostaria que cada um que estivesse me ouvindo, eu faço comigo isso toda hora, então agora eu vou fazer com vocês e quem está vendo em gravação, online, faça consigo. Coração duro. Dura cerviz significa fazer assim, ó, baixar a cabeça. Ser humilde. Ele terminou dizendo para refletir no desenvolvimento da vida espiritual. Mas eu vou escutar de novo com vocês para a gente refletir profundamente nessas últimas palavras dele. Vamos ver se eu voltei adequadamente aqui. Tremor, para que o inimigo não possa encontrar nenhum lugar entre os. Se nós não tivermos o Espírito Santo habitando o nosso coração, cada um que se cuide que tenha, porque quem não tiver o novo nascimento está à mercê do inimigo. Vocês. Meus irmãos, vamos continuar entendendo um pouco mais sobre este assunto, conformados à imagem de Cristo. Nós temos que nos conformar à imagem de Cristo. Isso está na Bíblia. Você é cristão? Então entenda, nós temos que nos conformar à imagem de Cristo. Esses textos aqui, eles mostram para nós esta mesma realidade do que o Senhor está fazendo. No texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: Veja que ele está citando versículos da Bíblia. Anote, escute de novo. Você é cristão? Conheça a Bíblia. Aqui, na Academia Dynamis, praticando a vida espiritual. Participe do projeto, divulgue, compartilhe. Se inscreva no canal, se inscreva no grupo do WhatsApp e venha trabalhar conosco. o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Tá vendo? Espírito, alma e corpo. Aí vocês vão ver que tem gente que não tem o espírito vivificado. O espírito está mortificado, está escrito na Bíblia. Vamos com as minhas palavras. Se o espírito está mortificado, significa que você não tem vida espiritual. E quando você não tem vida espiritual, o inimigo invade a tua mente. E muitas coisas que você fala, é ele que está mandando você falar. Você está perdido, você está à deriva em alto mar. Porque você não tem Espírito Santo para te proteger. E eu choro por você e por mim, porque também estou desenvolvendo Cristo em mim. E à medida que Cristo não se fortaleça em cada um de nós, nós somos fracos, estamos à mercê do sistema de uma vida espiritual dominada pelo anticristo. Irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você trata um texto do ponto de vista da interpretação, você precisa ter a sensibilidade do Espírito para perceber a vida do texto.
Aqui nós temos que observar. Você viu? Sensibilidade do espírito. Se ele não habita em você, como você vai ter a sensibilidade do espírito? Como você vai ouvir Deus se você não tem intuição que é a voz de Deus em você? Só se você nascer de novo, ser filho de Deus e com um novo nascimento, ser guiado pelo Espírito Santo e aí começar o processo de transformar sua mente, seu caráter e sua conduta a de Cristo. Que há uma sentença. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí agora observe. Tudo aqui, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros. Aqui está o trabalho onde Deus opera a santificação. Tá vendo? Onde Conse Deus opera a santificação. Senhores, nós que não nascemos de novo, ou nós, como saímos da barriga da nossa mãe, nós estávamos com o nosso espírito mortificado em delitos e pecados. Um nenê que nasce, uma criança, que bonitinha, que lindinha, está morta em delitos e pecados. Está na Bíblia. Só tem uma forma dela começar um processo que se chama santificação, purificação, desenvolvimento espiritual, maturidade espiritual. É com o novo nascimento. O novo nascimento é um novo nascimento como se fosse uma criança espiritual. E essa criança espiritual se chama cristão, é um pequeno Cristo. É um pequeno Cristo que precisa se desenvolver, crescer, se desenvolver até a vinda de Cristo. E é isso que nós estamos falando aqui, transformação à imagem de Cristo. Transformação da mente, a mente de Cristo. Essa é a mentoria nossa. É para que as pessoas, em todas as circunstâncias de vida, vivam uma vida cristã, vivam a vida espiritual. Conservados íntegros, puros, sem mistura, sem desvios e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Esse é o trabalho que Deus está fazendo. Nós não podemos endurecer a nossa cerviz. Vejam o trabalho que Deus está fazendo naqueles que são filhos dele. Quem não é filho, ele não faz. Coração não pode ser um coração duro. Não pode ser com dura cerviz, ou seja, sem humildade, com a soberba, com a arrogância. Não dá. Deus não obriga ninguém, mas irá julgar todos. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja inquebrantável. Nós não podemos. Por sinal, a base do novo nascimento é o arrependimento. Arrependimento significa uma mudança de direção. Você estava indo numa direção, quando você se arrepende daquela direção, daquele caminho, que é sem o Espírito Santo, sem um novo nascimento, quando você se arrepende disso, você muda de caminho. Aí você passa a ser um filho de Deus. Aí você passa a ser guiado pelo Espírito Santo nesse novo caminho. Esse novo caminho é um novo nascimento. É a vida espiritual. Agora você está sendo guiado pelo Espírito do seu Pai Celestial. Oferecer resistência ao Espírito Santo. É normal que um cristão nascido de novo, ele procure ter uma vida de rendição. Quando ele tiver que perdoar, ele deve perdoar. Presta atenção. Quando ele tiver que exercer um amor de uma maneira muito profunda, ele exerça o amor. Ele falou amor de uma forma muito profunda. Sabe o que é o amor de uma forma muito profunda? É advertir o outro. Essa é uma forma. Só que quando eu advirto o outro quer me matar, quer me julgar, quer ver meu problema. Estou advertindo o outro de uma vida sem o Espírito Santo. Né? E outra coisa que ele falou aí, que é perdoar. Tem gente que não perdoa. Tem gente que passa a vida toda falando de coisa de 1 ano atrás, 2, 20, 30, 40 anos atrás, continua atacando o outro, às vezes com dó do cônjuge, né? Cuja ele ou ela ficou atacando o outro veementemente por algum erro qualquer que seja. A pessoa ataca o outro pelo erro, mas ela não vê o erro dela. Hoje
Eu choro direto, porque eu conheço pessoas, eu vivo ou convivia com pessoas assim, que elas são de dura serviço, um coração calcificado, duro. Ela só vê o problema no outro, ela vê o problema em todos os outros, em tudo, menos nela e na família dela. São uma coisa maravilhosa. Mas o outro é um cafajeste, uma cafajeste, um, isso é terrível, porque isso é claro que é o inimigo na mente dessa pessoa, mas ela não discerne mais, ela não vê mais, ela não escuta mais, ela tem um coração calcificado. Vê o que ele vai Ou de falar? maneira profunda. Quando ele tiver de se submeter, ele tem